Bom dia, galera. Quem fala aqui, Marcelo Arpia, projeto 76,4. Estou aqui para gravar para vocês uns estudos, né, do índice futuro para segunda-feira. Hoje é dia 21/9, né? Eu estou gravando esse vídeo no domingo para trazer uma grande antecipação para vocês. Esse conteúdo seria para segunda-feira, dia 22/9. Estou gravando agora no término da tarde de domingo, para justamente mostrar o tempo de antecipação que eu estou trazendo aqui do estudo feito por mim e o pessoal da sala, né? Nós temos aí os pivot points, né, da sexta-feira, aonde o mercado ele entregou a operação de compra aqui, né, nesse ponto, e nós logo na abertura batemos a meta ali do dia com aquela operaçãozinha ali, né? Houve um toque ali no pivot point de compra. Não tem que tubiar ao seu operacional, uma vez que o seu operacional ele te dá a entrada, você não questiona, você entra na operação. Se tiver que estopar, vai te estopar, mas você não pode entrar em dúvida do seu operacional. Você tem um operacional e ele completa as necessidades para tu tomar a posição do mercado, toma-se a posição do mercado. Não pense duas vezes. Porque se você pensa muito no processo, o que ocorre é que o mercado segue, e aí depois você vê que a sua posição ou o seu estudo era correto e você quer entrar errado. Aí sim você está se boicotando. E aí se você entra num ponto que não era o ponto de entrada, porque você está entrando atrasado, a tua confirmação foi dada e você não entrou, porque a pior coisa que tem é o operador de mercado correr atrás do rabo. Ele tem a entrada dele, ele tem um ponto de entrada e ele não entra. Eu perdi a entrada, vou entrar um pouquinho para... Não faça isso. Não faça isso. Até que aqui, se você tivesse entrado no segundo ponto, você também teria tido êxito, mas foi uma exceção à regra. A regra é, quando você entra errado, você vai ser estopado. O mercado veio no ponto, entrou comprado, quem entrou comprado nesse ponto só vai sair no ponto acima, ou seja, saiu aqui, nesse ponto. Mas o mercado brincou e o mercado superou, né? Muitos ficaram na operação e acabou pegando bem mais, né? 1.200 pontos. Mas quem respeita o seu operacional saiu aqui com 837 pontos e não passou por sufoco algum, apesar que o mercado subiu sem parar nas barras de 10 minutos e foi bem legal aí essa operação de 1.200 pontos. Mas quem botou aqui a sua operação de saída, quando o mercado veio e tocou, e a pessoa realizou ali e ficou fora do mercado após esse evento de 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras. Né? Em menos de uma hora ali, né, a pessoa fez o seu operacional do dia. Tempo gráfico menor. Em tempo gráfico menor você sofreu e tudo mais, né? Passou aperto ali. O mercado veio na abertura com bastante lote, né? O mercado abriu na primeira barra do dia aí com quase 62K de contrato, né? Na primeira hora do dia, no primeiro minuto do dia, já deu logo a operação. Marcelo, por que o mercado está faltando esse caquinho aí? Isso está acontecendo, né? A gente tem que estar avaliando aqui os nossos pontos aqui de FIBO, porque o mercado está devendo esse caco aí. Então, como a gente está ciente que o mercado está sempre devendo, então a gente perde aqui, né? Sempre está perdendo aqui um caquinho, né? 16 pontos no índice. Isso não é nada, então a gente sempre põe um pouquinho a mais ali, para que não ocorra ficar de fora, né? Se você tivesse posto cravado aqui, teria ficado de fora. Mas a gente sabe que isso está acontecendo, a gente põe um pouquinho acima e acaba pegando. Isso aí já é do operacional e tem acontecido, né? O mercado está devendo ali às vezes 10 pontinhos, mas isso ocorre muito pelo book, pelo excesso de ordem, né? E chegar naquele ponto existe uma defesa, porque tem outros posicionados ali, né? Tem os robôs e tudo mais, e acaba dando
esse spreadzinho ali, essa diferençazinha, né? Às vezes um pouco para mais, um pouco para menos. Então, assim, quem já tá... Quem ficou, para ser bem sincero, quem já ficou de fora, né? Ficou na pedra, que a gente costuma dizer. Numa situação dessa aqui, na próxima já dá aquela malandreada de deixar um pouquinho para cima do ponto, né? Ah, Marcelo, o que seria isso? Vamos, por exemplo, aqui, né? Para você entender. A ordem teria que estar aqui, exatamente em cima do ponto de entrada. 146.410. Isso foi falado em vídeo. Foi falado em vídeos anteriores à sexta-feira, né? No vídeo que eu gravei na quinta noite, dizendo que teria uma entrada em 146.410. Está gravado, né, em vídeos anteriores. Quem não assistiu pode procurar aí pela data que você vai achar. Aí a ordem teria que estar aqui em 146.410 e a ordem não veio a 141.410. Né? A ordem, o mercado ele veio um pouco antes, né? Ele fechou ali em 435. Então você teria ficado de fora. Né? E aí a dor de cor, né, é muito grande, né? Quem ficaria de fora numa opção dessa. A próxima, o cara pagaria um pouco a mais, né? Se a entrada é 410, o cara paga ali 420, 430. E isso já ocorreu com a gente algumas vezes. E a gente se adaptou, né? A essa malandragem que o mercado tem feito ultimamente com a gente. Então, para que isso não ocorra, normalmente a gente tem feito isso. Aqui passou, né? Pode ver o que faltou embaixo foi o que passou em cima, né? Ó, aqui, ó. Aqui passou 26 e aqui faltou 17. Se eu não me engano, 20 e pouco. Então, essa margem de 20 pontos, a gente arredonda para 30 e aí a gente tem posto dessa forma, né? A entrada é X, a gente perde ali 20 pontos da entrada para não correr o risco de ficar de fora da operação. E quem quer pôr no ponto exato, fica no ponto exato, né? Tem uma cobertura maior, mas a calha de vir a probabilidade do cara ficar de fora, como alguns que botaram ali no 410 ficou de fora. Então tem que estar pagando para ver um pouquinho além, minusculamente, lógico. Você não pode botar aí 50, 60, né, até 100 pontos antes do ponto, que senão você pode correr o risco de perder uma parte do seu stop, ou seja, o seu processo de drawdown do seu stop, você vai estar se diminuindo, né? Você tem um stop ali de 200 pontos, né? E você já queima 50, além do ponto de entrada, você já está perdendo 200 pontos, você vai estar só com 150, porque aqueles 50 pontos ali vai ficar brigando já em cima da sua ordem e mastigando ali a entrada. Então, se você tinha 200, você eliminou 50 pontos ali do ponto que você teria de cobertura de stop, entendeu? E para o dia de hoje, né? Para o dia de amanhã, hoje é domingo, nós temos esse ponto de compra. Opa, melhorar isso aqui. Aproximar para o pessoal ver de uma forma mais macro. Processo. Segue os pontos de venda, né? Isso aqui é uma FIBO do diário, né? De 76,4, com respeito brutal, né? Acredito que o mercado venha conferir essa FIBO aí para continuar subindo, já que o mercado tem uma tendência primária de alta, né? Se você botar aqui, você vê que é uma tendência primária de alta, superação de topo e etc. E o mercado tem feito um zigue-zague altista aí com um parâmetro em média desse aqui, né? Ó, segue. Aí aqui ele quebrou, né? Uma quebra de padrão, né? Aí ele retornou a esse padrão. Então, se você tem essa probabilidade aí, não seria a régua certa, né? Mas teria essa opção aí, né? Vamos fazer de uma forma melhor para que você entenda. O mercado tem uma quebra de padrão aqui, né? Subiu, faz o seu fundo, faz o seu topo maior, faz o seu fundo, aqui ele teve uma quebra de padrão, né? Eu, Marcelo, acredito que ele volte a produzir esse movimento, né? No dia de segunda-feira, para que ele possa vir e continuar fazendo seu zigue-zague altista, né? Já que ele fez uma superação de máxima aí. Né? O mercado tem muito para entregar aí nesse movimento, né? Tendo em vista que ele ainda não perdeu a linha de tendência de alta, né? Então ele pode vir perder essa linha de tendência de alta
assim como ele perdeu aqui, né? De uma tendência de alta, ele perdeu, voltou para dentro, perdeu, voltou para dentro. Agora ele pode repetir esse movimento, perder a linha de tendência de alta, fazer aqui um movimento de FIBO para continuar fazendo seu zigue-zague de alta, de uma forma aqui melhor para que vocês possam entender. O mercado vem, faz o zigue-zague e segue fazendo seu zigue-zague de alta para continuar superando o topo, porque ele não tem como seguir direto, né? A probabilidade dele subir direto é muito baixa, né? O mercado pode continuar lateralizando, já que ele tem 2 dias aí, né? Repetindo ali o movimento. No gráfico menor, você vê que o mercado está lateralizado há 2 dias, quinta e sexta-feira. O mercado fez lateralização, né? O que seria lateralização? Esse movimento aqui, ó. Isso é uma lateralidade, né? De topo. Ah, Marcelo, lateralidade de topo, o mercado rompe? Tem como saber. A probabilidade maior desse movimento é ele vir fazer essa FIBO. Ah, e essa FIBO, a probabilidade dessa FIBO aqui, né, é muito grande. Né? O movimento de FIBO aqui é muito grande. Esse movimento de FIBO. Tirando os 11%, seria esse movimento de FIBO aqui. A probabilidade que ocorra. Ah, mas é muita coisa para vir. Torno a repetir. Para o índice, 2.000 pontos não é nada. Né? Até mesmo que ele não está, né, nesse ponto. Seria 1.500 pontos, 1.400 pontos. Para o índice é apenas um detalhe. Né? Então, a gente tem 2 pontos de compra. Né? Esse ponto tem uma relevância menor, porque como é uma lateralidade, são 2 pontos de compra e venda, mas tem uma lateralidade muito grande, então é mais válido uma venda, né, nesse ponto, né, da lateralidade, para que ele possa vir perder o fundo e vir fazer o teste aqui do 7,6, do que ele daqui mesmo já partir numa compra. Né? Então, o que nós temos? Né? Qual é a probabilidade que nós temos? O mercado abriu acima dessa consolidação, ele vai te entregar essa e essa venda. Né? São pontos de relevância. Provavelmente esse primeiro ponto aqui é a venda mais certa de ocorrer. Se ele abre acima do ajuste, né? Abre acima desse ponto, ele tem esses 2 pontos aqui relevantes com venda. Ele tem um ajuste. Temos para baixo dele o final da consolidação, que seria um ponto de compra, e esse ponto 76,4, que é o ponto da transferência do movimento para continuar na sua sequência de alta, né? Na sua primária de alta. Então, precisa de fazer uma correção. O mercado precisa corrigir para seguir na alta. Não segue na alta dali. Não tem como ele seguir na alta dali. Por isso ele já está lateralizando. Ah, mas pode continuar lateralizando? Pode continuar lateralizando. O mercado pode continuar por aqui, né? Até que ele faça uma decisão pode ser rápida, né? De vir tocar aqui e aí no mesmo dia ele estourar para alta aqui, né? Estourar para alta aqui e partir a consolidação. Mas até então, enquanto ele não rompe essa consolidação, a gente não tem uma definição de alta e baixa. O que ocorre é que na alta, a probabilidade dele seguir na alta sem fazer correção é muito baixa. Beleza? Isso é o índice futuro, né? Referente ao dólar. Dólar, nós temos aí também esse mesmo movimento, né? Que foi passado do índice, né? O dólar ele está num ponto de venda, né? Ele está justamente com o IFR aí sobrecomprado, né? E já está num ponto de FIBO, né? Se você tocar aqui, você vai ver que é um ponto de FIBO, né? Se você eliminar aqui os 11%, você vê que ele está exatamente no ponto de cima. Então, o que eu enxergo nele é uma abertura acima do ajuste, né? Que venha fazer esse movimento. Quiçá perder o fundo novamente, para poder sim fazer seu movimento de alta. Que o dólar ele fez uma recuperação, né? Se for ver aqui, o dólar ele está entregando uma recuperação de mercado. Então ele já não segue mais na baixa, né? Ele fez todo o processo aqui e reverteu, fez um pivô
né? Fez um pivô de alta, fez uma fibra, entregou movimento. Então, já mudou o seu comportamento aqui, né? Houve uma mudança de comportamento. Vou mostrar para vocês aqui a fibra do dólar, né? Nós estamos no tempo gráfico de 10 minutos, né? Nós temos aqui um ponto A, ponto B, né? Se você põe uma fibra aqui, ó, você vê que houve uma mudança de comportamento, né? Houve uma mudança de comportamento. O índice pagou ali o dólar pagou ali o 61,8, né? Que o dólar ele paga muito, né? O dólar ele entrega muito, o 61,8. Você pôr ele aqui na régua, você vai entender que ele vai estar te entregando um 61,8, né? E, Marcelo, por que vocês tiram, né? Normalmente, como a gente faz estudo com 76,4, a gente às vezes tira o 61,8, mas aí aqui você vê que ele entregou aqui o 61,8 dessa posição. Nesse fundo aqui, ó. Tá vendo? Ele entregou 68. Ó, esse fundo, tá? Vou botar aqui para que vocês possam ver. A Fibonacci, ela nunca está errada. Quem está errado é quem traça a Fibo, né? Esse fundo, para esse topo, entregou 61,8 do movimento. Ó. Eliminação de pavio, eliminação do pavio, eliminação dos 11%, né? Essa eliminação do 11% aqui, ó, na barrinha. Eliminado 11%. Eliminou 11%. Ele entregou exatamente 76,4. Por isso ele fez a abertura do próximo dia, já entregando lá o movimento já total, né? Você pode ver, ele entregou aqui 76,4 lá em cima. Por isso ele voltou a cair. Foi o top do movimento, a expansão máxima desse movimento menor. Tem alguma dúvida desse que eu acabei de explicar? Não, né? Então, ó, ponto 76,4, perdão. Ponto de 61,8, né, de compra, que entregou a expansão final de 76,4. Isso ocorre no dólar. O dólar tem a sua peculiaridade diferente do índice, né? Cada ativo ele tem alguma coisa de diferente, né? E você vai encontrando isso ao longo do tempo do que você opera. Você vai encontrando isso ao longo do tempo. Isso aqui é uma confirmação de que o mercado fez uma superação, né? Ele bateu topo, 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 e aqui ele confirmou a alta. Uma vez que ele superou, ele confirmou. Então, confirmou um pivô de alta, você tem que entrar na retração. Entrou na retração, mas foi o último barra do dia. Beleza, estou falando de um processo de swing para quem está no dólar, posicionado para dias. Né? Aqui ele tem uma ciência que o mercado vai abrir. Então, se ele entrou e pretendia sair do movimento, ou por algum motivo ele sabia que ali era um término de movimento, entregou para ele ali, ó, 30 pontos. Se ele vem comprado de um fundo anterior, aí ele sabia que ele poderia estar ou diminuindo a sua posição ou de alguma forma saindo da operação, que o mercado não subiu mais. Né? Pode ver que o mercado brigou para depois alcançar lá. E hoje, novamente, ele corre o risco de estar, se está vendido, está devolvendo mais ainda desse capital, porque o mercado pretende estar fazendo esse movimento de baixa aí no dia de segunda-feira. Então, se você subiu de alguma forma numa posição comprada no índice, no dólar, pegando uma dessas fibras aqui, que seja, né? Ó, temos uma outra fibra aqui, né? Ó, uma fibra aqui de 76,4, né? Supor que você pegou essa fibra aqui de 76,4, ou aquela que eu botei ali que você pegasse de compra, o ponto de saída é lá. Então você tem que saber onde você entrar e onde você sair do mercado. Senão você devolve, né? Porque se você está na operação e está esse tempo todo aí, vamos supor que você esteja no swing ou mais dias, e vê devolver uma parte do capital, é difícil. Então, para quem entrou aqui, pegou o movimento inteiro. E saiu da operação, pegou 40 pontos. Digo desse movimento, né? Então, é apenas um exemplo para que vocês entendam a entrada, um ponto de entrada, da onde sair, da onde entrar.
Então, o mercado ele vai estar sempre te mostrando esses movimentos. Lógico, tirando o momento de briga, como esses dois aqui, né? Pode ver que foi uma barra muito forte, uma barra muito forte. Então, são movimentos de briga, né? Abertura de mercado ou finalização de mercado, onde tem movimentos muito fortes para estar fazendo alguma superação de máxima ou de mínima. E sempre vai ocorrer nesse ponto de briga, vai sempre ocorrer barras maiores para poder tentar superar ali, porque são lotes maiores para tentar fazer a superação da resistência ou do fundo ou do topo que tiver no momento. Beleza? O Bitcoin, né? O Bitcoin tem feito algumas operações no Bitcoin e o Bitcoin está aí 10 minutos também. Bitcoin, ele na verdade, foi bem didático, né? Quem tentou ir contra o movimento, né? O mercado abriu abaixo, né? Com o gap, fecha o gap, não, nem sempre, né? Temos um gap gigante aqui do Bitcoin e ele não fechou, né? Pelo contrário, ele veio fazer a FIBO, né? Do movimento. E o que eu acredito nesse movimento agora, né, depois de toda essa baixa aí do Bitcoin na sexta-feira, é que agora sim ele vai fechar gap. Então, o que a gente tem para o Bitcoin na segunda? Esse movimento aqui, né? Nós temos esse movimento de Bitcoin aí para segunda-feira, alta no Bitcoin, de até 12 mil pontos aí, ou já abre com gap. E vamos aqui ver o ajuste dele, né? O ajuste do Bitcoin, ele está em 614.918, né? Vou ajustar ele aqui para vocês, para já ficar direitinho. 600 e... Vamos conferir lá de novo que eu não vi. Lá. 614.918. 614. 918. Beleza? 614.918. E aí que tá o bicho, né? Corre sim a probabilidade dele abrir abaixo do ajuste. É difícil, porque se ele já está num ponto de retorno, né? Ele já está num ponto aí de retorno, chegou até quase superar a metade do movimento aqui, né? 2.500. Quase deu isso, né? Metade do 2.500 dividido daria 2.500, daria 1.250, né? Então ele deu quase a metade do movimento aí, 1.500. Eu acredito que ele já abra por aqui e estoure para cima aí. É a minha visão de mercado do Bitcoin, já que ele está num ponto importantíssimo aí de retração, 76,4. Não acredito que ele siga mais para baixo aí. Ele já atingiu o seu ponto limite aí de queda, 9.000 pontos. Esse movimento do Bitcoin já também entrega aí uma retração. Se você for traçar nela aqui, você vê bem claro ela, né? Você tem aqui um topo e um fundo, né? Você tem aqui uma retração de venda no ativo. Uma retração de venda no ativo. A expansão desse movimento de 244,6% foi atingida, né? Tá aí. Então, entregou. Para quem não pegou ali, pegou a retração aqui, desceu vendido, caminhão de dinheiro. Quem respeita as operacionais, quem respeita a retração e a expansão de 76,4, dificilmente fica sem dinheiro no bolso. É isso, né? Assim, não é muita coisa. Mas é ciência. Não é muito complicado, não. É simples assim. Nós temos esse ponto de relevância. Vou fazer essa linha bem grossona
para que vocês enxerguem que esse movimento é um movimento bem interessante de compra. Tocou, sobe comprado, dificilmente ele vai perder o fundo. A probabilidade desse mercado é fazer um retorno por aqui, tentar fechar esse gap, ou até mesmo que faça uma superação aí, um desses topos, né? Nós temos esse. Nós temos esse. Topos anteriores, né? Acredito que ele possa vir testar um desses aí, ou até mesmo superar ali. Mas de cara pode ser que não passe, né? Vá fazer movimentos aí. Então, quem quiser subir comprado com ele, quando chegar aqui, o mercado deve descer, zigue-zaguear, tentar subir, bater, subir. Então, quem sobe comprado, realiza alguma coisa aqui, ou realiza alguma coisa aqui, espera rompimento. Né? Que o mercado provavelmente não vai subir direto, ele vai fazer esse movimento no decorrer da segunda-feira. Beleza? É isso, galera. Quem não é subscrito nesse canal, esse canal ele é bem antigo já, mas eu tinha parado de produzir conteúdo para ele e eu voltei a produzir há pouco tempo. Então, quem tem e nunca teve aqui nesse canal, tá caindo aqui de paraquedas agora, primeira coisa que eu peço é que subscreva o canal para apoiar meu trabalho, né? Que é um trabalho gratuito, uma divulgação de conteúdo e compartilhamento de conhecimento gratuito, né? Então, a primeira coisa é estar subscrevendo o canal, dando apoio ao canal, compartilhando esse conteúdo a outras pessoas que têm interesse nesse conteúdo. Dê o like lá para que o YouTube acredite, né, que nosso conteúdo tem relevância para chegar a outras pessoas. Apoie de alguma forma o nosso conteúdo. E a nossa sala ao vivo, tendo o interesse de participar, nós abrimos a sala para visita, é só comentar em algum dos vídeos, né, que eu quero participar, e a gente vai estar informando a forma de como participar, passando as informações necessárias para que você possa estar visitando a sala e a forma que é operada, assistir ao vivo, junto com os operadores que estão lá dia a dia, fazendo suas operações e tendo êxito. Beleza, galera? A todos vocês, eu deixo aquele abraço e vencer Arpia!